Filhos, uma mente perturbada, a gente já tirou esse elmo, esse elo, mas eu diria, e já provoco você, porque agora nós vamos falar dos olhos. Mas, querido povo de Deus, caramba, velho, são os olhos a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Então eu já começo te provocando, porque é algo que me provoca. Como que a nossa mente vai poder acreditar em Deus? Eu te pergunto, você que agora na pandemia, que filmes você tem assistido? Se por exemplo, você começa a assistir, eu assisto qualquer filme, filmes por exemplo, de monstros, filmes, eu tenho que cuidar com as palavras, né? De aparições, de almas que voltam, de espiritismo, como é que fica? Tua mente vai ficar tranquila? Não é só, eu não assisto isto com medo, porque eu tenho medo de dormir. Eu não assisto isso porque eu não concordo com isso. Porque, veja, você acaba mandando para a tua mente aquilo que você vê. A nossa mente, ela dificilmente consegue separar a ficção da realidade. Conceitualmente é fácil. O conceito é fácil, isso é ficção, isso é vida real. Mas a cabeça não consegue. Faz uma mistureba. Eu te pergunto, que tipo de fé você tem, caboclo? Se o primeiro filme que aparece, porque apareceu na Netflix, porque apareceu lá na Google Play, apareceu onde que for, você está lá assistindo, você não tem critério nem para escolher. Esse filme não bate com a minha fé. Esse filme vai incutir em mim verdades, valores que não correspondem, e vai prejudicar minha forma de pensar. Ô padre, mas aí ia ser muito radical. O Papa Francisco tomou a decisão de nunca mais assistir televisão. Eu não estou dizendo isso, mas se nós não somos capazes nem de escolher um filme que condiz ou não, a mente fica atrapalhada. Eu vou dizer depois, mas só quero dizer, que tipo de livro ler? Aí você pega um livro, porque o livro é o mais vendido, porque aquele que é chamado de bruxo, não vou dizer o nome, é o mais vendido, eu vou ler, mas é minha fé? Escutou? Também as companhias, os tipos de conversa. Vamos adentrar. São os olhos e as lâmpadas, a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mateus capítulo 6, versículo 22. É interessante perceber que os olhos, eles tinham um seguinte princípio. Os olhos, os antigos, da cultura oriental, os olhos projetavam boas coisas, luz, ou projetavam trevas. Os olhos, eles tinham essa projeção das boas ações de iluminação, ou as más ações. É bom lembrar, se teu olho, tem um texto muito forte que diz assim, por favor, Mateus capítulo 6, versículo 23, Beth, e Danilo, por favor, João capítulo 9, 39 a 41, por favor. Os olhos, e ali ele está com os olhos tapados, nós temos que pedir um processo de libertação dos olhos. Claro que muito do que eu vou falar, você vai dizer, mas tem a ver com a mente. É claro, meu filho, o corpo, ele se interage. É interessante perceber que Jesus fala esta frase, por favor, Beth. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Como será terrível a escuridão?
Como é terrível viver na escuridão. Como é terrível viver sem ver as maravilhas de Deus. Mas eu já antecipo, a grande maravilha a ser enxergada é o que Deus fez para nós, o que somos no pensar de Deus, a criação. A escuridão, quando está escuro, você consegue ver a cor das árvores. Quando escurece, você consegue ver a cor das flores? Não. Você consegue ver o semblante direito de uma pessoa? Não. Você vê a silhueta. Então, assim é com os nossos olhos. Como é que termina a frase? Quão grande? Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Veja, Jesus fala dessa parte negativa. Os olhos turvos. Fisicamente, nós sabemos que é terrível não enxergar. Mas pior do que a cegueira física é a cegueira espiritual. E está intimamente ligada com a escuridão. Dentro desse contexto, a pergunta que nós devemos perguntar: eu tenho luz interna? Então por que eu vejo distorcido? Eu tenho luz, então por que eu não vejo com clareza as coisas? As coisas para mim sempre têm uma segunda, uma má intenção. Porque sempre eu sou uma pessoa desconfiada. É preciso no discipulado ter luz espiritual, visão correta, limpa, clara. Só assim, com a luz de Deus, é que possamos compreender as criaturas de Deus. Acredite, as trevas, a escuridão, as potestades malignas, que da mesma forma que estragaram a mente dos nossos primeiros pais, também atrapalharam e contaminaram a nossa forma de ver. As trevas acabam habitando em nossos olhos. Nós acabamos vendo errado tudo. A malícia é fruto de um olhar errado, de uma interpretação errada, de um olhar míope, de um olhar distorcido. Escute esse testemunho. Escute esse texto, por favor, Danilo. Então Jesus afirmou: eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas, como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Compreendeu? Compreendeu o que o texto fala tão seriamente? Você anotou esse texto? É um texto pouco citado, João capítulo 9, 39 e 41. E compreenda, e falando dessa liberdade no olhar, mais do que no olhar, se abrir para aquilo que Deus propõe, é sem dúvida uma proposta para que o ser humano entenda que nas trevas ele acaba não tendo limites para as maldades, porque o pecado gera pecado, o vício, o pecado vicia, e uma pessoa na escuridão, uma pessoa que se aparta de Deus, uma pessoa que vê distorcida, ela acaba não tendo limites da própria maldade que faz. Por isso, a pessoa se torna extremamente malévola, extremamente injusta, extremamente desonesta. É interessante perceber que nosso Senhor vai dizer: é impossível servir a dois senhores. Em Mateus capítulo 23, versículo 24.
Mas é impressionante o texto de Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, versículo 6. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho na glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas o Cristo Jesus. Escuta essa parte, procure lá, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 a 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Escuta para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus em face de Jesus Cristo. Filhos queridos, compreendamos neste contexto que a cegueira espiritual causa um grande mal para a humanidade. A cegueira espiritual causa um grande mal para a pessoa humana, causa um grande mal para as nossas comunidades. A cegueira espiritual causa um grande mal dentro da família. A cegueira espiritual é incapacidade de ver as coisas espirituais. Eu dizia da cegueira física. Mas por que fulano? Padre, eu falo uma coisa para o meu marido sempre acha, isso aí é invenção, isso aí é coisa da Bíblia. Isso, ó, tá vendo? Coisa da Bíblia, quer dizer, a Bíblia não tem valor. Isso é coisa da igreja, isso é coisa de padre. Eu falo com o meu filho, sempre racionalista. Lembra que eu falei? O que você tem visto? O que você tem enxergado? O que você tem permitido que entra na tua alma? Eu falava dos filmes, eu falava dos livros, e depois tem mais outras coisas. Mas eu só vou e volto e pergunto, por que essa confusão? Porque nós abrimos os olhos para as coisas equivocadas. A cegueira espiritual é a pior em toda a extensão. É triste o homem que é cego. Vamos lembrar de Santa Luzia. Ela é padroeira da visão. E lembra que na parte orante de Santa Luzia dizia assim: Senhor, por intercessão de Santa Luzia, livrai-me dos males, da cegueira dos olhos e da cegueira da alma. Livrai-me da cegueira dos olhos e da cegueira da alma. E quando foram martirizar, ela disse: eu prefiro ver meus olhos vazados do que perder a fé. Prefiro os meus olhos vazados do que perder a fé. Eu te pergunto, uma pessoa que não tem fé, você lembra que eu falei sobre uma pessoa que se acha cientista? Tem gente que se acha, né? Ele consegue ver a natureza. Gente, como não se emocionar diante de um arranjo desse? E tem muita coisa preparada. Essa beleza da criação. Vou estragar um pouquinho aqui. Olha essa rosa. Olha que perfeição. Como a gente não fica encantado. E os 5 sentidos se aguçam. Mas uma pessoa olha, se ela for um cientista, tem muito cientista aí, tem cientista até de cerveja agora, mas cientista, nossa, que belo, que belo, que belo, quem fez é perfeito. A perfeição de Deus se transborda. Agora, se eu e você não temos essa visão espiritual, que pobreza o nosso olhar. Vou repetir, se nós não temos essa visão espiritual das coisas, que pobres somos no olhar, quão pobres somos ao enxergar. Mesmo uma criança, quem tem filho pequeno, você tem? Fernando fez aniversário esses dias, parabéns. Hoje é aniversário do Carlos, do CPP.
Carlos, parabéns aí para você. Uma pessoa que olha para uma criança, como? Claro, uma criança é linda. Esses dias eu tive o privilégio de ficar um tempo com uma filha da minha sobrinha, da Jeane, a Estelinha. Que coisa mais linda, gente. Agora, como num olhar de quem vem de Deus, você olha para aquilo e fala: meu Deus, você também tem criança. Como Deus é perfeito, de fazer essas mãozinhas, também, né, Roger? É, recém-nascida. Recém-nascida, né? É verdade. Parabéns de novo. É a segunda vez que é pai? Primeira? Opa! Pai uma fresco. salva de palmas. Muito bem. Então, quando você olha para a criança e fala: meu Deus, que perfeição. Então isso é o olhar da fé. E quão triste é o olhar daquele que não se abriu para a fé. Tudo é muito racional. E aí, o medo. Eu conheço muita gente que tem medo de ter filhos. É um ato de egoísmo. Segundo, o medo é porque não confia na providência divina. Eu tenho medo de educar. Eu tenho medo de fazer. Gente, se eu tivesse medo, nós não estaríamos aqui nesse retiro. Em plena pandemia. O pessoal está ali com máscara. Tem como mostrar? Mostre. Tem uns que estão até com acrílico. Eu rezava esses dias, nós estamos com um coordenador de coroinha, nós estamos com ministros, nós estamos com uma onda de Covid, nós teríamos cancelado. Dizer que nós temos recurso, mas é que você sabe que para evangelizar, que nós preparamos com muito amor para você. Isso aqui nós fazemos para que você possa chegar na tua casa com qualidade, que a palavra de Deus é um conteúdo maravilhoso, mas a embalagem ajuda também. Claro que ajuda. Tem que ser agradável aos olhos. Por isso, se nós não temos essa abertura dos olhos da fé, nós ficamos muito pobres. Oh, que pobre, que pobreza, até no olhar a criação. Filhos queridos, é interessante percebermos que na Bíblia a escuridão é símbolo de ignorância. Na Bíblia, escuridão é símbolo de ignorância. E os homens ignorantes a graça do Espírito Santo. Então, veja nessa pandemia. Meus irmãos, veja o que nós estamos vivendo, que tamanha escuridão e ignorância. De gente que se aproveita e consegue, e se sente em paz. Eu não sei como é que dorme, gente. Não sei como é que dorme. Roubando de respiradores, superfaturando oxigênio, desviando remédio. Enquanto os nossos profissionais de saúde estão ali, e eu digo, são casos isolados, não generalize, dizer que todos eles fizeram aquela aplicação, vacina de vento, foi um caso isolado. De modo geral, eles estão lá se esmerando, fazendo de tudo, mas tem gente que não tem, é uma escuridão tão grande no seu interior, que ela diz: está aí a oportunidade de eu ganhar, de eu enriquecer mais. O olho, você vai dizer: não, isso é um olho empreendedor, o olho do tigre. Olho do tigre? Não é não. Olho empreendedor, menos ainda. É um olho de ladrão. É um olho perverso. É um olho desgraçado. É um olho que não presta. É o olho do capeta. É isso que é. Não é um olho iluminado. Aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. Disse Jesus a Nicodemos, mas não é isso, nascer de novo. Não pode entender as coisas do céu. Agora eu começo a apresentar um segundo ponto. Você falava da mente. O olho ajuda a entender, viu, ceguinho?
ajuda a entender as coisas do céu. Se a pessoa não tem o olhar certo, ela não consegue entender, ela fica aquém. Tem uma frase, e olha, não é uma questão de inteligência. Não está aqui mais. Enquanto eu vou, junta aqui para mim, por favor. Tem uma frase, eu não sei de que santo que é, deixei lá na outra pasta, que diz assim: uma pessoa que não é inteligente, escuta bem essa história, uma pessoa que não é inteligente, não, pega lá para mim depois, está lá na primeira palestra, eu não quero cometer o erro, porque é muito interessante nesse contexto. Obrigado, Beth, é muito interessante esse ponto. Veja, vamos continuar. O Evangelho de Jesus Cristo é grande e gloriosa luz da salvação. Paulo, o exemplo clássico de Paulo, quando viu Jesus, ele viu uma luz, ele ficou cego, ele caiu não caiu do cavalo, ele caiu, mas não do cavalo. O cavalo foi uma invenção do Renascimento. Ele caiu em quê? Caiu em si, caiu por terra. Disseram que era do cavalo porque queria mostrar a grandiosidade com que Paulo ia com o seu séquito, mas não dá para entender que seja cavalo. Por quê? Porque depois os companheiros pegaram ele e caminharam com ele até Damasco. Então ali não tem cavalo, mas queria se mostrar a grande queda de Paulo. Mas qual foi o sinal de Jesus? Paulo, por que me persegues? Ele viu uma luz, a luz cegou. Jesus, quando estava no Tabor, era uma luz que emanava dele, que não tinha nenhuma lavadeira que podia alvejar tal qual. Luz. Quando Deus quis guiar o povo no Egito, na escuridão, o que ele fazia? Uma bola de fogo. E eu te pergunto, cadê tua luz? Eu pergunto para vocês, para mim. Não dá para dizer Jesus, é uma resposta muito genérica. Cadê a tua lamparina? Cadê a tua luz? Você tem que identificar. O que é que está sendo a tua luz hoje na vida? O que eu sei é que existe muito embaraço, mas qual que é a tua luz? Paulo é o exemplo disso. Uma luz brilhou. É interessante, em Romanos diz assim: a condição de todos os que tentam ser salvos por suas próprias obras, eles estão perdidos, porque falta a luz de Cristo. Lembra que eu falei? Eu volto de novo à reflexão, que aqui cabe de novo. Volte para o homem peladão lá, para o Adão. Vai lá, volta para o Adão. Volta, meu filho, corta lá no Adão. Na estátua, eu já batizei ele. Satanás prometeu que os primeiros pais abriu os olhos deles se fizesse o que diria. Adão e Eva obedeceram, seus olhos se abriram ao fato do pecado, mas a mente deles ficou cega em como cobri-lo. Na ignorância pensavam que podiam arranjar algo para cobrir a condição do pecado e da vergonha. Falharam. Então Deus os vestiu. Eles abriram os olhos para o pecado, mas antes eles viam Deus, agora se esconderam de Deus. O pecado cega. Meus irmãos, eu falava que a nossa mente é um parque de diversão. Os olhos é a porta de entrada do parque de diversão. Então nós temos uma obrigação de escolher o que entra, a porta que permitimos. Então a pergunta que poderíamos perguntar: então o homem é mau, o homem se tornou mau, então o homem não tem salvação? Sim, tem salvação.
é só viver pelo Espírito, é só se deixar libertar na ação passiva, na ação ativa de Deus. Então, porque muitos estão perdidos, porque essa pandemia, as pessoas não mudam, padre? Eu não sei também, meus irmãos. Recebo essa pergunta tanto: será que as pessoas vão mudar? Eu não quero ser pessimista, algumas sim, a grande maioria não. Não mudaram com as aparições de Nossa Senhora, não mudaram com a vinda de Jesus Cristo, não mudaram quando Noé construiu a arca. Você acha que vão mudar com a pandemia? Eu não sei se a memória da dor é tão grande assim. Depois, por um tempo, a pandemia, as pessoas ainda vão ficar meio pensativas, mas depois esquece. Ou há uma conversão, ou rapidamente se esquece de tudo. Então, por que isso? Porque não fizeram o encontro com Jesus na luz. Ainda o Evangelho está escondido para eles. Ainda a verdade está escondida para aqueles que não enxergam Jesus. Não entendem o crucificado e o ressuscitado. Obrigado. O que eu queria mostrar é uma frase que eu achei muito interessante de Santo Isidoro, que alguém vai dizer: mas eu não tenho inteligência. Entendo essa percepção. Eu não sou uma pessoa muito estudada, mas eu achei essa frase maravilhosa. Diz assim: há porém quem deseja saber, mas não tem, mas tem pouca inteligência. Estes, pelo esforço, conseguem aprender o que os mais inteligentes, pela preguiça, não aprenderão. Vou repetir porque às vezes a gente fala assim: mas eu não tenho condições. Condições, eu digo assim, não tenho curso. Padre, eu sou uma pessoa semi-analfabeta, eu sou uma pessoa que estudei pouco. Eu não estou falando dessa inteligência de estudo, eu estou falando que é uma questão de querer, de buscar, de aceitar. Diz aqui: há quem deseje saber, mas tem pouca inteligência. Estes que têm pouca inteligência, com esforço, conseguem aprender aquilo que os inteligentes, por preguiça, não compreenderão. Existem pessoas que poderiam ser bem melhores do que são, não questão de inteligência. Poderiam ser pessoas muito mais claras, muito mais lúcidas, muito mais humanas, mas por preguiça não vão. Há outros que até vieram com uma história, é assim que eu interpretei o texto, uma história doída, uma história sofrida, uma história de violência doméstica, uma história de negação, uma história de trauma, mas que pelo esforço se tornarão melhores do que aqueles que nasceram assim. É impressionante isso. Então eu te pergunto: há esforço na tua vida? Ou há preguiça? Cuidado, a preguiça é um pecado capital. Filhos queridos, porque Paulo viu a luz, não sei se você sabe, ele teve um grande problema com São Pedro, até brigaram. E quando ele vai aos pagãos, ele foi num propósito: levar o Evangelho como luz aos pagãos. Paulo, quando chegou lá, inclusive é a segunda leitura de domingo, para os gentios, isso é loucura. Para os gregos querem sabedoria. Os judeus querem milagres. Mas eu me limito a pregar Jesus crucificado, a luz. Gente, isso desembaralha a cabeça. Quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo: os gentios pela sabedoria. Então não é pelos arquétipos, não é pela lógica que eu chego a Deus.
Outros querem milagres. Meus irmãos, saia desse mundo só de milagres, 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 milagres. Nem todos os que foram curados por Jesus foram salvos por Jesus. Ora, não. Paulo diz: o que eu prego e apresento é um Cristo crucificado. O que ele está dizendo isso? Um Cristo obediente, um Cristo que segue a Deus Pai. É impressionante você perceber que lá na criação Deus disse: haja luz. E foi uma das primeiras coisas que Deus criou: haja luz. É impressionante porque Deus fez a luz para que a luz iluminasse e começasse a descortinar a criação. Repito, faça-se a luz, e a partir da luz a criação foi descortinada. Sem a luz a criação era opaca. Eu te pergunto, se nós ainda não escutamos a voz de Deus: haja luz nos teus olhos, então você está a palpadela. Você está um cego dentro de um quarto de escuro, procurando um gato preto que não está lá. É assim. As coisas não se mostram. Uma criança não se mostra uma coisa linda de Deus. Uma flor não se mostra. A natureza não se mostra. Você se olha no espelho e não vê os reflexos de Deus. Você compreende a consequência? Ô infeliz, ô seu Adãozinho, você vai ficar quanto com essa tarja aqui nos olhos? E o duro que eu falava no começo, eu sei que parece abstrato, mas a cegueira espiritual é pior do que a cegueira física. Lembra que eu falei? Um escravo pode ser livre quando é bom. O homem bom pode ser livre sendo escravo, mas uma pessoa ruim, ela é escrava mesmo sendo rei. Não serve aos homens, mas serve seus vícios. Meus irmãos, o que é cegueira espiritual? Feito esse preâmbulo, o que é cegueira espiritual? Que nós temos que pedir: Senhor, livre-me da cegueira. Escute essa música. A música que você talvez conheça. Vem. Deus me deu essa música e tem tudo a ver. Deixa eu só tomar um golinho d'água. Faz uma introdução bonita ali, meu filho. Vocês sabem qual é. Vai. Isso. Conhece a música, filho? De novo, vai. Brinca aí, brinca, banda, vai. Dá uma pausa aqui enquanto serve mais água para mim. Gente, eu queria dizer: faça a doação para o retiro, os custos do retiro. Ei, obrigado. Faz doações para o custo do retiro. Tem o QR Code. Ajude-nos. Tivemos gastos, mas o que eu gostaria de pedir mais do que uma doação: torne-se um associado. Pode ser. Dê de presente hoje. Dê de presente. Torne-se um associado. Não importa quanto. Veja, nós estamos aqui a pandemia inteira, estamos nesse retiro. Ligue agora, 41 3221 6060. 0 operadora 41 3221 6060. Você que está me acompanhando no YouTube, Padre Manzotti, você sabe que às 20 horas eu estarei conduzindo a adoração do Santíssimo. Mande para mim. Cadê a equipe? Está lá? Levante a mão. Aonde que estão? Isso. Mostra lá, filho. Tantas câmeras. Vamos, gente. Vocês não estão ouvindo o que eu falo? Ô diretor, eles não escutam o que eu falo? Obrigado. Mande as intenções.
Mande as intenções, porque eu preciso levar para o Santíssimo. Havia um cego Bartimeu, sentado à beira do caminho em Jericó. Era pouco que ele tinha, mas era certo o que queria: um encontro com o Mestre Galileu. Tal qual o cego Bartimeu, deixo meu manto, enxugo o pranto, aqui estou eu. Confesso, quase recuei quando longe escutei. Coragem, ele te chama. Faça-me crer que há razões para lutar. Faça-me ver que há caminhos a trilhar. Faça-me ter a esperança de vencer. Faça-me crer. Faça-me crer que há razões para lutar. Faça-me ver que há caminhos a trilhar. Faça-me ter a esperança de vencer. Faça-me ver. Talvez você seja o cego Bartimeu. Havia um cego Bartimeu, sentado à beira do caminho em Jericó. Às vezes sou eu e você o cego Bartimeu. Talvez é esse velho Adão, um cego Bartimeu que não abre os olhos. Ah, Deus, eu estou cego, minha família está cega, meu marido, minha esposa, o mundo está cego, Senhor. O Papa precisou ir lá, você viu, com um problema no ciático, na Vadó de ver ele andando. Foi lá, no meio da pandemia, tentar tirar o extremismo. Nós na igreja estamos precisando, dificuldade que temos até de falar em diálogo. Tal qual o cego Bartimeu, eu deixo o meu manto, enxugo o pranto, aqui estou eu. Confesso, quase recuei quando longe escutei. O que é que você escuta? Só pode ser a coisa boa. Coragem. Ele te chama. Faça-me crer Que há razões para lutar. faça-me ver Que há caminhos a trilhar. faça-me ter A esperança de vencer. faça-me crer faça-me crer em ti faça-me ver por ti faça-me ter a ti faça-me ver Faça-me ver. faça-me ver faça-me ver faça-me ver, Senhor. Maravilha.
Cegueira espiritual do cego Bartimeu, minha e sua. Insensibilidade é uma cegueira. Estupidez moral. Preste atenção, meu filho. Eu começo dando um conceito, porque eu gosto de primeiro problematizar, colocar nas áreas da filosofia, coloco na área da Bíblia, coloco na área da teologia. Você percebe, o começo da pregação é sempre assim. Mas concretamente, o que é uma cegueira espiritual? Insensibilidade. Ora, caboclo infeliz, o que é que fez aquele rico opulão ir para o inferno enquanto Lázaro foi para o céu? Quem disse que o rico era ruim? Quem disse que Lázaro era bom? Ninguém. Mas foi a insensibilidade de ver um Lázaro, desculpa a palavra, vamos falar para o bispo que eu falei palavrão, viu? Lazarento. O padre falou, gente, é daí que vem a palavra, Lázaro. O que era aquele homem? Um homem cheio de feridas, lazarento, é aí que vem a palavra. Ele não conseguiu ver aquele Lázaro com os cachorros lambendo as feridas, caramba. O que é a cegueira espiritual? Insensibilidade. Quando a gente passa na rua e a gente vê um caído e diz, pau d'água, está aí porque merece. Insensibilidade que nos faz ter guarda-roupa cheios de roupa que não usamos, que temos comida estragando o prazo de validade, que reclamamos. Insensibilidade, abrindo a geladeira, não tem nada que eu gosto, está cheia, que eu preciso fit. Enquanto tem gente que, se tivesse água, uma polenta, e tivesse torresmo, panceta, se deliciaria. Estupidez moral, torpez moral. Talvez tenha advogado me acompanhando, juízes, desembargadores. Torpeza moral. Nós sofremos muito de estupidez moral. Gente, todo mundo sabe, meu Deus do céu, caramba, velho, não dá certo o relacionamento, vai lá, pega a faca e vai lá no mercado matar a fulana. Separa, meu Deus do céu. O que está acontecendo? A luz da graça está diminuindo na alma humana, porque o homem está se abrindo mais às influências malignas. Impede de ver, de compreender, apreciar as coisas divinas. Causa o mal à inteligência. Enfurece o coração. Coração enfurecido é cegueira espiritual. Não aceita se deixar influenciar pelo bem. Por exemplo, lembra que eu falei? Eu falo qualquer coisa para o meu marido, ele fala, isso é coisa de padre. Falo qualquer coisa de igreja, isso é coisa do sagrado. Inclusive, cegueira espiritual é um dos princípios que depois pode levar a uma possessão. Por quê? Porque dá aversão às coisas sagradas. Bíblia, Bíblia, isso aqui é um papel, leio tudo, mas Bíblia sem conversa. Santo, para quem que dentro de casa? Cegueira espiritual, torpez. Não consegue ser atraído por nada que é bom, prefere a safadeza. Fulano é safado. Se alguém falar isso de você, morra de vergonha, meu filho. Enfia a tua cabeça lá, igual um avestruz, e morra de vergonha. Fulano é esperto. Esse esperto ali, meu filho, tem ar de sacanagem. Tenha vergonha na cara. Nossa, fulano é um avião. Chegou, tá junto. E tem gente que enche o peito para falar isso. Toma vergonha. Isso é motivo de vergonha. Isso não é motivo de orgulho. Isso é cegueira espiritual. A pessoa se envaidece, se empluma de coisas ruins. Entendeu? Cegueira.
Por quê? Porque você viu. Você viu o poderoso chefão lá. Você viu o gangster. Você viu pegar o revólver. Você viu aquele cara mocinho, namorador. Entrou pela janela, no parque de diversão. Você quer ficar igual. Quer um exemplo? Olha a moda. Um exemplo prático, cegueira. Você nem olha. Gente do céu, com todo respeito, eu não tenho coragem de fazer em mim. Danilo, você é mais livre do que eu. Ixi. Puxa aqui. Você consegue puxar? Puxo. Tem Como é gente que é? acha aqui a calça lá em cima. Eu fui comprar esses dias negócios. Sim. É isso aí. Por favor, ele é mais livre do que eu. E eu fui lá para provar uma calça. Eles vieram com umas calças assim, disseram, está na moda. Que na Europa está na moda. Obrigado. Que bonito, né? Você não usaria, né? Não. Você entendeu? E isso, eu falando dos homens, para não dizer que a mulherada é levada pela influência. Tem umas roupas, gente, tem umas coisas que é feio. É feio demais, mas está na moda. O que tem a ver isso com cegueira espiritual? Se deixa levar pelos atrativos do mundo. Se deixa levar pelas coisas erradas. O bem não me atrai. Eu gosto da safadeza. Eu gosto da encardidice. Eu gosto daquilo, eu gosto de me sentir poderosa. Eu senti poderosa. O problema, meus irmãos, todos tiveram possibilidades de luz. Eu vou dizer alguns exemplos. O faraó. Raramente a gente nunca fala do faraó. Você lembra do faraó do Egito? Diz que era Ramsés II. Era um dos faraós mais ricos. Dentre os faraós, esses dias eu tive até uma discussão. Teve um que foi monoteísta. Teve. Só que eu errei na data. Que eu gosto muito da cultura egípcia, viu? Inclusive ganhei uns livros muito interessantes que eu li agora na pandemia. Mas não vamos ao caso. É que eu gosto de contar para vocês. Vocês sempre perguntam o que o padre lê. Eu gosto de ler. Eu gosto de conhecimentos gerais, gente. Teologia. Por exemplo, para estudar aqui. O senhor não está falando coisa com coisa. Talvez Deus não está me ajudando. Talvez o Espírito Santo não esteja sendo feliz. Mas que eu preparei. Eu estudo. Às vezes a gente não está inspirado. Mas acho que dá para tirar alguma coisa dessas pregações. Mas veja o faraó. Caramba, velho. O faraó lá no Êxodo. Gente, para pensar se esse homem não tinha todas as iluminações para acreditar em Deus. Vamos por parte. Primeiro, ele viu o bastão virar cobra. Aí os mágicos dele, os magos, bateram e ficaram cobra também. Mas o de Moisés foi e comeu as cobras. Primeiro sinal. Depois, gente, ele viu as 10 pragas. Ele viu acontecer 10 pragas do Egito. Ele viu o rio virar sangue, ele viu gafanhotos, ele viu rãs, ele viu tudo isso acontecer no reinado dele. E ele chamava cada vez Moisés e dizia: agora eu vou deixar. Depois endurecia o coração e não deixava. Até que a última praga terrível, tenebrosa, matou os filhos. Ele teve o filho morto. Me diga, que mais ele precisava para acreditar em Deus? Não, gente, ali está o exemplo. Quando eu parei para pensar no faraó, eu sempre falo de Herodes. Para mim Herodes viu o próprio Jesus. Mas quando eu pensei em faraó, caramba, faraó, leia, veja o filme Êxodos. Ao invés de você ver aquele filme lá de Ghost e não sei o que lá, eu quero que você assista o Êxodo. Agora tem, antigamente não tinha. Leia a Bíblia. Você vai ver que o faraó foi o cara mais infeliz do mundo. Por quê? Porque ele teve tanta chance. Reflita. Eu fiquei impressionado, até notei aqui. O faraó no Antigo Testamento e Herodes no Novo Testamento. Mas o faraó tinha tudo. E nós estamos tendo, gente. Nós estamos tendo as pragas do mundo moderno. Escutou o que eu falei? As pragas do mundo moderno. Até gafanhoto. Enchente. Terremoto. Pragas do mundo moderno.
E ainda estamos onde? Não pense no mundo, não vai pensar nos governantes, pense em você e em mim. Igual o faraó, na hora que acontece, vou mudar. Não aconteceu, endurece o coração. Isso chama-se cegueira espiritual. Adão, tira essa cegueira, Adão. Tira essa cegueira. Mas se você me perguntasse, padre, quais são as causas dessa cegueira? E como a gente tentar sair disso? Eu já dei muitas pistas, hein? Se você quiser, você já vai fazer um filtro no que vê, no que lê, no que fala. Já é um começo. Já é um começo. O demônio é o pai de tudo. De novo eu vou dizer, e quantas vezes preciso for, eu não sou alienado, mas aquele que motiva, e nós consentimos que ele haja, por isso somos pecadores iguais, mas ele é o pai de tudo. E ele que provoca o orgulho, a mentira, o erro. E nós aceitamos essa ação do inimigo que injeta em nós o veneno nas almas. Eu diria, nós somos culpados, porque eu permito. Você quer uma vacina? Não, a de Covid eu também quero. Tome, viu, gente? Não tomei. Muita gente me pergunta, o senhor já tomou? Não tomei. Quando chegar a minha hora, você é o primeiro. Oferecer meu braço direito lá, tome, vai minha filha, aplique. Quer aplicar as duas? Aplique logo, tome. Vacina sim. Mas o brasileiro tem assim, de graça até injeção na testa. Nossa, deve doer, né? O brasileiro diz isso. Sabe o que o inimigo faz? Ele injeta o veneno. Mas eu permito. Eu que ofereço a testa, eu que ofereço o braço. O veneno nas almas para cegar. O inimigo injeta um veneno nas almas para enxergar. O que vem dentro desse injetável? Orgulho, soberba, vaidade. Conseguiu realizar? Em tempo de injeção? Conseguiu entender? Deus tem umas seringas boas. O inimigo, ele vem com injetável. Aí você vai dizer, mas então eu não tenho culpa, foi ele que aplicou, mas você que deu o braço, você que ofereceu a testa, você que disse, aplica aqui, diabinha. Da maldade, da soberba, do erro. Ainda hoje, nós estamos nos deixando levar assim. Segundo, se o primeiro é a ação do inimigo com a sua injeção venenosa, o segundo, a injeção com orgulho, mentira, soberba, vaidade. O segundo, as paixões e os vícios. Sim, o segundo, as paixões e os vícios que obscurecem o espírito e desagradam a alma. A segunda coisa que nos causa cegueira, as paixões, os vícios que obscurecem o espírito e degradam, não é desagradam, degradam a alma. Lembra, a serpente o que ela fez, meus irmãos? Entenda, por favor, de novo, Adão. A gente fala, na mitologia grega, vou aproveitar e sentar um pouquinho, né? Na mitologia grega, foi Aquiles, não foi? Que pegaram pelo pé. Confirma aí, produção, que eu não sou tão bom nisso. É Aquiles, sim. Eu terminei de ler os mitos gregos. Adoro também. Mas eu leio muito, viu? E não pense que eu só leio a Bíblia, não. Que eu gosto de aprender. Ganhei esse livro no Natal. Mas é uma atualização. Os mitos eu conheço bem. É uma atualização. Eles pegaram aqui e colocaram no rio da imortalidade. E eles colocaram, só que onde ficou com os dedos foi aqui no calcanhar. Por isso, mergulhou, a ponta do pé ficou na água.
única parte que não foi mergulhada no rio da imortalidade foi o calcanhar. E saiu. Por isso, que quando Aquiles foi morto, foi pelo calcanhar, o tendão de Aquiles. Por quê? Daí que vem Nossa Senhora que vai pisar a cabeça da serpente. Pisar. E por isso que a patrística vai dizer que a serpente mordeu a mulher e o homem no calcanhar. Vem daí. Só que essa mordida não foi no meu calcanhar, não foi no seu, não foi no seu. Mas aí não é mais no meu calcanhar, ficou no sangue. Nós degradamos. Nós, pelo erro dos nossos pais, pela mordida da serpente, nós ficamos enfraquecidos na natureza. Nós ficamos envenenados. Isso chama-se pecado original. Por isso o batismo tira, vou falar lá na frente. Mas quando você for explicar pecado original, começa lá dos gregos. Começa depois do calcanhar. E a serpente que mordeu, e o veneno que ficou. Então, claro, uma criança, gente, por favor, uma criança, você vai batizar a criança e por favor batizem logo. Batizaram teus filhos? Sim, sim. Batizaram? Muito bem. É uma obrigação. É para tirar esse veneno, pecado original. Bom, porém, ainda fica em mim e em você o veneno. Por isso, desenvolvemos paixões, vícios, que levam a alma a ficar degradada. Tanto que a gente reza isso na Salve a Rainha: degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ah, meus irmãos, você sabe a Salve Rainha, eu fiz até uma pregação. Se você oportunamente, viu, equipe, aqui, degradar, eu quero incluir a Salve Rainha, a explicação. Degradar. Porque tem a verdade, cólera, ódio, inveja. Veja Caim e Abel. Quarto. Terceiro, o orgulho. O que causa cegueira, o orgulho. O que causa cegueira, a ambição, o interesse próprio. Nós vivemos isso, gente. Sempre aquela pergunta: que vantagem Maria leva? O que eu vou ganhar com isso? Para nós a palavra gratuidade é muito difícil. Gratuidade. Tanto que nosso Senhor foi tão... Ele sacou que o ser humano era venenoso. Tanto que Jesus disse assim: quando rezardes, lembra desse texto? Não fique rezando para que todos vejam. Nossa, como ele é rezador. Tranca a tua porta e vai lá e reza. Quando jejuardes, não fica com aquela cara assim: nossa, eu estou com uma fraqueza, mas também, né, estou de jejum hoje, nossa, não estou comendo. Tem gente que faz isso. Meu Deus do céu, tem gente que... eu sou um que descubro, e não é assim. A gente descobre, quem está perto de mim, eu sou muito observador, mas não é disso que eu estou falando. Tem gente que só falta colocar na placa assim, ó: eu estou a quaresma inteira sem fazer isso. Uma coisa é na convivência, você percebe. Isso é uma coisa. Mas tem gente que gosta. Tem gente que dá uma cesta básica e parece que deu um caminhão. Porque todo mundo sabe da caridade que faz. Diferente da obra. Que eu não estou falando de mim, estou falando da obra. Quando nós fomos agora doar 0,5 tonelada para o Padre Almirrec, contei para todo mundo e conto. Porque eu não estou falando de mim, estou falando de uma obra que é muito mais do que eu. Eu sou um capacho. Ambição, interesse próprio. O que leva a isso, gente? Cegueira espiritual. A prática de desonestidade, injustiça, roubo, fraude, maledicência, calúnia. Eu te pergunto, olha para... Como é que era a esposa? O nome da esposa... Esposa nada. Caramba, que era esposa. A concubina de Herodes. A Herodíades, a dançarina.
Pode falar. Não sabe? Fala no microfone. Não funcionou a técnica. Eu tenho na cabeça que é Jezabel. Jezabel não, Jezabel era a rainha que mandou matar Elias. Mas é que não dá tempo de eu olhar aqui. Liga o microfone dela, gente. Foi combinado que deixaria o microfone no meu ouvido quando eu precisasse de ajuda. Santo Agostinho diz assim: se afaste da verdadeira luz, isto é, de Deus, e você vai se tornar imediatamente cego. Não se sente logo o castigo, mas está sendo vítima dele. Eu não lembro o nome da concubina, da cunhada de Herodes, né? Tinha tanta mulher, Herodes. Davi tinha 1000 mulheres. Você já pensou que harém danado? Meu Deus, 1000 mulheres, é uma mulher, hein? Salomé, obrigado. Chegou. Salomé. Agora veja, Salomé, mas que vaca. Foi pedir a cabeça de João Batista. E olha o que ela fez. Ela botou a filha para rebolar na frente da corte. É que eu não fico fazendo pregação numa missa sobre isso, mas foi isso que aconteceu, Ela pegou a filha e falou: vem cá, filha, você é meio bonita, você sabe dançar bem a dança do ventre. Era a dança do ventre. Você coloca pouca roupa, viu? Você vai lá na frente do teu pai, ele vai estar meio bêbado, você seduza ele. O texto é esse. E quando ele te pedir alguma coisa, pede a cabeça. Percebeu? É isso que aconteceu. É que a gente não pode no sermão da missa falar isso aqui. Deus o livre, no retiro eu falo. Salomé, a maledeta, botou a filha para rebolar na frente, não era pai, enteada. Olha aí, prostituição. E eu continuo a falar. O quinto, o pecado. O pecado, como eu disse, de Santo Agostinho. A cegueira e o endurecimento do coração. A cegueira, escuta o que eu estou dizendo. A cegueira, vou repetir de novo, preste atenção, eu sei que deu cochicho. A cegueira e o castigo, a cegueira e a dureza do coração é o castigo do pecado. A cegueira espiritual, a dureza do coração é o castigo do pecado. Quanto mais se peca, mais duro o coração fica. Quanto mais se peca, mais cego se fica. Por isso Romanos, e você leu foi a Beth que leu aquele texto. Quão desgraçada é a alma que vive na escuridão. Filhos, sexto ponto. Toca o sino, sacristão. Isso. Esse é o SUS. Educação viciosa. Eita, padre, vai sobrar para mim, vai sobrar para os pais. Uma educação viciosa, ela leva a cegueira espiritual. Escutou, Adão? Eu não sei como você criou Caim. Eu não sei como você criou Abel. Abel foi bom, mas Caim, cabeça dura. Caim matou seu irmão. Então eu te pergunto, você tem tido coragem, e não é coragem, consciência de fé, olha que eu estou perguntando, não é coragem, consciência de fé, lucidez, presença de espírito, de dar aos teus filhos uma educação virtuosa. Teve e tem. Se não tem, você está fazendo teus filhos crescerem cegos. Gente, é muito sério o que eu estou falando agora. Eu deixei como sexto ponto e já estou terminando a minha segunda palestra. Eu não sei, Adão criou Caim.
Mas Caim matou Abel. Pensa nisso. Foram criados por Adão e Eva. Mas Abel também foi criado. Tá? Mas eu te pergunto. Falei de Salomé. Olha o que fez Salomé com a filha. Vai lá rebolar, minha filha. Vai lá dançar a dança do ventre. Vai lá seduzir o velho babão. Herodes, velho babão bêbado. Vai lá. Você teve lucidez. E não é coragem, eu não diria que é coragem não. Coragem é consequência. Amor, lucidez, discernimento no espírito, de dar à tua família, aos teus filhos, e exigir uma vida virtuosa dentro de casa. Você pode exigir sim. Eu canso de ouvir no rádio, para com isso, mulher de Deus. Aquela mulher dizendo, meu marido faz isso, faz aquilo. Espera aí, se imponha, mulher. Diga para ele, eu não preciso do Sé, não preciso de macho na cama, eu quero um homem, eu quero um homem de Deus. Que negócio, ninguém morre de fome, vai passar dificuldade, larga esse traste, larga essa mulher que vai mexer com coisa que não presta, e vive sozinho. Mas tome uma decisão, eu quero uma vida virtuosa, e ponto. Eu busco uma vida virtuosa. A seguinte espiritual, aqui recai muito sobre os pais, educadores, padres, formadores, catequistas. É impossível que um escândalo, e aqui para nós padres, é impossível que maus conselhos, é impossível que maus exemplos de um pai, de um professor, através dos vícios, até a incredulidade, o desleixo com as coisas sagradas, não influencia a mentalidade, o costume das gerações. Que geração vai ser do teu filho? A geração do meu filho vai ser dos vídeos. A geração do meu filho vai ser não é nem mais X, né? Ajudem universitários aí. Era X, depois H, Z e os milênios. Os Minions. Lembra os filmes dos Minions? Até eu gosto, né? Os batatinha. Mas não é isso não? Milênios. O que quer dizer? Moleque, menina que só quer saber de... gente, que tá vendo? Então eu pergunto, qual o pai que teve o capricho de ir lá pegar um livrinho e contar a história da Bíblia para o teu filho? De largar o celular e brincar com o seu filho, dar exemplo. Não estou precisando só falar de religião não, exemplo dentro de casa. Sete, o que causa cegueira? Más companhias. Toma! Padre, mas Jesus andava com os pecadores para converter. Jesus andava com as prostitutas, mas não era para sacanear não, era para convertê-las. Tem gente que me usou esses dias no corredor. Escutei essa conversa. As más companhias tira e leva a cegueira espiritual. Está escutando, meu filho? Então más companhia, amigo de boteco só vai levar você para pinga, meu filho. Quer parar de beber? Não vá no boteco. Mas que desgraça, só. Uma ledeta de uma pinga que aprisiona. Ei, Adão, você já está um pouquinho livre, né, meu filho? Mas está bem lascado, hein? Más companhias, conversas, ambientes nefastos. Me diga com quem tu anda, eu direi quem tu és. É a mais pura verdade, ora. Nono, mau uso da internet. É uma bênção, mau uso da internet. Ora, hoje você não precisa comprar uma revista não precisa comprar Playboy, você não precisa comprar essas coisas, você tem tudo na internet de graça. Padre, não fala essas coisas. Não fala o quê, meu filho? Se eu escuto tudo isso no confessionário, se tudo que eu escuto no rádio, problemas de traição, problemas de casamentos, vem dali de uma internet mal usada. Sem falar na fake news, em gente que tem uma língua que
é maior do que uma rede social. Repórteres de baixo calão, fajutos, que gostam de criar sensacionalismo, e o foco sempre é a igreja, papa, bispo, padre, sempre. Muda o foco, meu filho, vira o disco. O mau uso da internet leva à cegueira. E 10º, comecei a palestra, mal escolha de filmes e programas de TV. Cabeça, um parque de diversões. Os olhos, a porta de entrada. Vamos rezar. Havia um cego Bartimeu. Havia um cego Bartimeu, sentado à beira do caminho em Jericó. Era tudo que ele tinha, mas era certo que queria o encontro com o mestre Galileu. Tal qual o cego Bartimeu, deixo meu manto, enxugo o pranto, aqui estou eu. Confesso, quase recuei quando longe escutei. Coragem, ele te chama. Faça-me crer que há razões para mudar. Faça-me ver que há caminhos a trilhar. Faça-me ter A esperança de vencer. Faça-me ver, faça-me ver. Faça-me ver. Que há razões Sim, Senhor, para lutar. que eu seja curado da cegueira. Eu te peço, Senhor, essa graça. Eu te peço a graça, Senhor, de superar todas essas fases que me levam à cegueira. Te peço, Senhor, dai-me discernimentos nas minhas escolhas. Tira de mim o orgulho, a mentira. E se por acaso o inimigo oferecer o veneno da maldade, que eu não aceite, que eu não coma desse fruto proibido, e que eu não permita que seja injetada em meu sangue, em minha mente, em minha alma, esse veneno do malefício. Senhor, tirai-me as paixões, os vícios. Senhor, que isso não impeça e me leve à cegueira espiritual. Ao contrário, que pela tua luz eu possa, de uma alma degradada, ser uma alma elevada. Senhor Jesus, faça-me ver com os olhos da fé, e portanto que não haja espaço em mim para ambição, por interesse próprio. Senhor, o mundo está cego, então libertai a cegueira da desonestidade, injustiça, roubo, Senhor, das fraudes, maledicências e calúnias. Senhor, nós te pedimos que eu não aceite o pecado em minha vida, porque eu sei que o salário do pecado é as trevas, endurecimento do coração e a cegueira dos olhos, a cegueira espiritual. Senhor Deus, eu te peço, amado Senhor, que eu consiga na minha vida ter uma educação virtuosa, esforço, mas que eu não permita, Senhor, que na minha família e que os filhos, e que a educação seja perniciosa, lasciva, que eu possa ser um exemplo de construção e de vida, Senhor. Senhor Deus, dai-me a graça de romper com as companhias ruins, e que eu não frequente ambientes que me levem à perdição, que no uso da internet eu tenho discernimento do Espírito e força de vontade de bloquear, de tirar, de sair. Senhor,
e que eu permita entrar nos meus olhos, seja por que elemento for, só aquilo que possa me edificar. E há razões Para lutar, faça-me ver que há caminhos a trilhar, faça-me ter a esperança de vencer, faça-me ver. Eu queria que você agora pegasse a palavra. Você tem Bíblia em casa? Eu quero que você pegue a Bíblia, segure. É ela que você vai colocar nos olhos, aberta. Você quer ser livre? Eis tua liberdade. ser Livre. Põe diante de você isto. Deixa a palavra de Deus assim, ó. Pode pegar de perfil. livre Para viver teu amor, livre para te servir, meu Senhor. Ser livre. Quero ser livre. Eu ajudo você na letra. Quero ser livre. Só Deus cura e liberta no amor. Cura e liberta no amor. Toda minha ferida sarou. Minha ferida sarou. Eu ajudo de novo. Ser livre. Quero ser livre. Cante em casa, por favor. Quero ser livre. Livre para viver seu amor. Para viver seu amor. Livre para te servir, meu Senhor. Para te servir, meu Senhor. Agora, levante a Bíblia. Ser